Paz do Senhor a todos os adolescentes El Shaddai, a classe Canaã. Hoje, domingo, estamos reunidos aqui para a gente ter uma aula sobre a última lição desse primeiro trimestre, a lição de número 13. Seria muito bom se nós estivéssemos juntos na nossa sala de aula e juntos nós podermos aprender essa lição, mas devido a um decreto da prefeitura, nós não vamos poder durante pelo menos esse domingo e o próximo domingo, pelo menos esses dois próximos domingos, não teremos aula presencial da escola bíblica. Portanto, nós vamos encerrar o trimestre hoje nessa lição e estaremos iniciando a próxima lição com aulas vídeo, aulas gravadas para a gente poder continuar aprendendo a palavra, né? Isso não vai ser um empecilho, não vai ser uma desculpa para a gente deixar de estudar, deixar de aprender. Então você, adolescente El Shaddai, acompanhe esse vídeo junto com a sua revista da escola bíblica, junto com a sua Bíblia, um bloquinho de nota, e nós vamos estar aprendendo, estaremos estudando a última lição do trimestre, uma lição muito interessante que vai falar sobre o caráter do cristão. Nós tivemos durante esse trimestre lições que falaram sobre atletas de Cristo, o amor, que é a marca do cristão, relacionamentos do cristão, a liberdade no espírito. Falamos sobre a luz que brilha nas trevas, que é a igreja. Falamos sobre o alvo nosso, que é Jesus Cristo. Falamos sobre a santidade, a santificação, que os santos verão a Deus. Falamos sobre dons do Espírito e fruto do Espírito. Falamos sobre falsos mestres. Falamos sobre estudos da teologia. Falamos sobre o crente fiel, ele perdoa. A última lição 12 foi batalha espiritual e hoje nós encerraremos o trimestre falando sobre o caráter do cristão. Esse é o título da nossa lição de hoje. O objetivo da nossa lição é saber que o cristão deve ter um caráter íntegro, porque assim ele dá bom testemunho do Senhor. O seu caráter, adolescente, como cristão, vai mostrar se você dá um bom testemunho ou não do Cristo que você diz servir. Então esse é o objetivo da nossa lição. Você mostrar através da sua vida quem é o Cristo que você serve. A introdução da nossa revista, eu vou tentar resumir bem, porque é um pouco difícil ainda para falar. A introdução vai falar bem assim: o caráter reflete a essência do nosso ser, o modo de agir, o modo de falar e o modo de reagir diante das situações adversas da vida. Como a sociedade moderna estabelece os valores que a maioria das pessoas adotam, rejeitar esses valores leva o cristão a ser visto como alguém de outro mundo. Pensando bem, nós realmente somos de outro mundo. Somos de um mundo onde somente o Senhor é o nosso Deus. Então, a gente vai falar sobre caráter, né? É aquilo inerente ao ser, é a nossa essência, aquilo que nós realmente somos. O ponto 1 vai falar sobre o caráter do cristão. Um dos atributos de Deus é a verdade. Nós vimos isso, né? Eu sou a verdade. Jesus fala isso lá em João capítulo 14. Além disso, nós, adolescentes, como cristão, devemos refletir o caráter divino. E qual é o caráter divino? Ele é correto, ele é honesto, ele é íntegro, ele é direito. Então nós devemos refletir o caráter divino, que é a honestidade, a santidade, a integridade. Pedro vai falar em 1 Pedro 1,15: sede vós também santos em toda vossa maneira de viver. E ele coloca aí, bem destacado, em toda maneira de viver. Não tem como ser santo somente uma parte da sua vida. Você precisa ser santo em todas as áreas da sua vida, em todas as partes da sua vida, e a gente vai destacar, vai falar um pouquinho mais sobre isso no decorrer da lição e também na conclusão dessa lição. Sendo assim, o comportamento honesto é uma questão de obediência e fé. À luz das circunstâncias atuais, isso pode até parecer bobagem, além de acarretar críticas e quem sabe até perdas. Na amizade, no trabalho, na família. No entanto, eu vou mudar aqui, tá? No entanto, um adolescente fiel
que ama a Deus acima de todas as coisas, crê que isso é essencial. A honestidade de caráter é uma maneira de mostrar a sua fé no Deus vivo. Você ter um caráter honesto, ser correto, ser direito, é uma das maneiras de mostrar que você tem fé e serve a um Deus vivo. Por outro lado, se você proceder com desonestidade, é como você estivesse negando a sua fé e negando o seu Deus. Provérbios capítulo 14, verso 2 diz que o que anda em sinceridade teme ao Senhor, mas o que desvia de seus caminhos desprezam. Algumas pessoas, marca que isso é importante, né? Algumas pessoas confundem caráter com temperamento. Essa parte é interessante a gente frisar bem. Algumas pessoas confundem caráter com temperamento. Este, entretanto, o temperamento se refere ao nosso humor, aos traços que determinam o nosso modo de ser, como você ser calmo, agitado, risonho, tímido. Isso é o seu temperamento. Só que o caráter, na verdade, refere-se a quem nós somos e como conduzimos nossas atitudes. Ou seja, o caráter é aquilo que somos quando ninguém está vendo. O caráter, adolescente que está assistindo El Shaddai, o caráter é aquilo que você é quando ninguém está vendo. Porque quando os seus pais estão vendo, nós podemos mudar o nosso modo de agir. Quando a igreja está te olhando, o seu líder, o seu pastor, você às vezes muda o seu modo de agir. Só que como é você quando ninguém está te vendo? Quando seus pais não estão por perto, seus amigos não estão por perto, a sua família não está perto, os irmãos da sua igreja não estão por perto, os adolescentes da sua igreja, seu líder não está por perto. Quem é você nessa hora? Isso é o seu caráter. Quem é você quando ninguém está vendo? Isso reflete quem realmente você é e isso mostra o seu caráter. E é aí que nós vamos saber se o seu caráter mostra que você serve a Cristo ou não. E quando ninguém está te vendo, a única pessoa que te vê é Deus. E é aí que você realmente precisa mostrar quem você é, mostrar o caráter cristão, mostrar que você é honesto, que você é santo, que você é íntegro, que você, na sua vida, os frutos do Espírito são demonstrados através das suas atitudes. Quando ninguém estiver te vendo, é aí que você precisa demonstrar o seu caráter, precisa demonstrar quem você é. Quem decide seguir a Cristo se torna uma nova criatura. É o que nós somos, uma nova criatura. O que significa que o nosso caráter, o seu caráter, precisa ser transformado ou moldado à semelhança do caráter de Cristo. Então, você que se decidiu servir a Cristo, seguir a Cristo, você que decidiu ser uma nova criatura em Cristo Jesus, você precisa moldar o seu caráter de acordo com o caráter de Cristo. E a pergunta que é interessante, é até um livro, e a pergunta que você, adolescente, jovem, você que está assistindo, nós precisamos nos fazer quando estamos sozinhos, é o que Cristo faria no meu lugar? E aí você vai moldando o seu caráter. Faça essa pergunta para você, o que Cristo faria no meu lugar? Quando você estiver sozinho, quando realmente tem que mostrar quem você é, o seu caráter cristão, né? Que você está sendo transformado através de Cristo, você está sendo moldado através de Cristo. Então faça essa pergunta para você. O que Cristo faria no meu lugar? Aí vai revelar realmente quem você é. A lição vai falar que nós precisamos rever nossas atitudes, pois muitas das nossas atitudes revelam que o nosso caráter ainda precisa ser transformado à luz da palavra, né? Nós precisamos estar revendo as nossas atitudes, aquilo que nós estamos fazendo, falando, agindo, procedendo, porque isso revela quem nós somos, revela o nosso caráter. Então muito disso em nós
precisa ser revisado. Nós precisamos a cada dia revisar, porque isso vai mostrar se nós estamos sendo transformados ou não à semelhança do caráter de Cristo. E como nós fazemos isso? Como nós revisamos as nossas atitudes? À luz da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é o ponto de partida, é a chave para nós compararmos a nossa vida, as nossas atitudes com a palavra de Deus. Se as suas atitudes não estiverem de acordo com a palavra, você precisa moldar o seu caráter, mudar suas atitudes até o ponto que você se pareça com Cristo, a ponto que as pessoas olhem para você e te chamem de cristão. Mas para isso acontecer, você precisa ter a Bíblia como seu guia, como o moldador do seu caráter, como aquilo que mostra quem você é. O ponto seguinte, o ponto 2, vai falar sobre um caráter reto. Aí o ponto 2, o comentarista vai trazer um objeto que eu creio que muitos adolescentes conhecem, que é a balança, né? Um objeto muito antigo que desde muitos e muitos anos atrás ela era usado pelos mercadores, pelos comerciantes, para que eles pudessem vender os seus produtos e determinar qual peso aquele produto tinha, para determinar qual o valor que tinha aquele produto. E desde a antiguidade, desde lá da época do Antigo Testamento, lá no livro de Gênesis, já existia comércio e já existia balança. E essa balança, muitos comerciantes, eles adulteravam a balança para eles entregarem um produto mais leve, cobrando o valor de um produto mais pesado. E Deus, vendo isso dos céus, quando deu a lei para os israelitas seguirem, ele determinou na lei que o peso padrão deveria haver uma medida correta e um peso padrão, para evitar que aquelas pessoas fossem lesadas quando fossem ao comércio ou quando fossem buscar e comprar suas mercadorias. Então Deus determina que haveria um peso padrão e uma medida correta entre os comerciantes, entre os mercadores, para evitar que o próximo fosse lesado. E isso refletia o caráter de quem estava vendendo, o caráter do comerciante. Então todo aquele que adulterava a balança, ele não estava sendo justo, ele não estava sendo reto. Então Deus sempre se preocupou com isso, né? E essa balança adulterada é uma demonstração de que aquela pessoa não tinha um caráter correto, não era justo. E Deus usa, o comentarista usa isso para mostrar sobre o que é um caráter reto, o que é um caráter correto. Jesus disse o seguinte: se o mundo vos aborrece, sabei primeiro que ele aborreceu a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo vos amaria porque vocês eram dele. Mas, porque vocês não são do mundo, antes eu vos escolhi, por isso é que o mundo vos aborrece. Isso Jesus fala em João capítulo 15. E nós vemos na história dos evangelhos que Jesus foi rejeitado pelos líderes religiosos, por parte do povo, por parte daqueles que estavam ouvindo a sua palavra. Jesus foi rejeitado. Por quê? Porque Jesus sempre foi correto. O seu caráter sempre foi reto. Uma ocasião vieram testar Jesus e perguntaram para ele, né, se era correto pagar imposto ao imperador romano. E isso foi um teste, né, para tentar pegar Jesus em algum erro. E como Jesus tinha um caráter correto, Jesus sempre foi reto, direito, o caráter dele mostrava a Deus. Jesus pega uma moeda e pergunta para aquelas pessoas que estão argumentando com ele: de quem é a imagem que está nessa moeda? E alguém vai e fala assim: é de César. Aí Jesus fala: ó, então você dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Isso é ser correto.
Isso é ter um caráter reto e justo. E por isso Jesus foi rejeitado. Porque muitas daquelas pessoas, né, que viviam a época de Jesus, eles adulteravam, vamos colocar assim, eles adulteravam a balança. O caráter deles não era correto. Diante daquelas pessoas que estavam olhando, eles falavam uma coisa. Quando não tinha ninguém olhando, eles praticavam outra. Isso a gente vai ver daqui a pouquinho sobre a conclusão da nossa aula. Então, nós precisamos entender que nós também, assim como foi Jesus, se nós mantivermos nosso caráter reto, é possível que nós seremos rejeitados, que alguns vão nos rejeitar. Só que o lado positivo disso é que você vai saber que você está andando na contramão dos princípios terrenos, dos princípios mundanos. Em comparação a isso, você está andando ao lado de Jesus, fazendo aquilo que Jesus também fez, que é ter um caráter correto e justo diante de Deus e diante dos homens. O terceiro ponto da nossa lição está sendo um pouquinho corrido, mas se você tiver qualquer dúvida depois que você assistir essa aula, depois que você acompanhar a sua revista, você adolescente El Shaddai, pode colocar todas as perguntas, as dúvidas no grupo, pode mandar um áudio no privado para mim que eu vou estar respondendo. O terceiro ponto diz que Deus é amigo do justo, ou seja, Deus é amigo daquele que é correto. O texto vai dizer que Deus tem compromisso com aqueles que temem a Ele e o obedecem. O Pai oferece ao sincero, ao que é reto. O Deus está oferecendo para você, adolescente, para você que quer ter um caráter cristão, para você que quer ser direito, para você que quer ser correto diante da palavra, para você que quer ser uma nova criatura. O que Deus está te oferecendo? Amizade. Deus vai ser o seu amigo. Se você tiver um caráter correto, Deus vai ser seu amigo. Deus também está dizendo que Ele vai abençoar sua família se o seu caráter for reto. Deus também vai dizer que a sua vida vai ser longa se o seu caráter for correto diante de Deus. Deus também está dizendo que você vai ser próspero e Deus te oferece muito mais. Tudo isso está relatado no livro de Provérbios, capítulo 3, 32, 12, 19, Provérbios 27, Provérbios 15, 6. Ou seja, mesmo sabendo disso, a natureza humana está sempre corrompida desde a queda. E a falta de caráter no ser humano é uma das consequências do pecado. Sendo assim, temos que negar a nossa humanidade e nos render ao Espírito Santo todos os dias. Andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, ou seja, os desejos da carne. Para a gente andar no espírito e negar a carne, a gente precisa ter o nosso caráter moldado à luz da palavra. Nós precisamos andar em retidão, em justiça. A pessoa de caráter íntegro alegra uma cidade inteira. Provérbios capítulo 11, verso 10 e 11. A lição vai dizer que Deus procurou em toda Jerusalém alguém que agisse com retidão e buscasse a verdade. O destino de uma cidade estava em jogo e seu futuro dependia da existência de alguém de caráter íntegro. Agora, pare para pensar. Deus olha do céu para uma cidade e procura alguém que tivesse o caráter íntegro. E a partir de Deus encontrar ou não essa pessoa, o destino de uma cidade, de centenas de vidas, talvez milhões de vidas, ia ser alterado ou não de acordo com o que Deus encontrasse nessa cidade, se Deus encontrasse ou não alguém com caráter correto. Aí o comentarista pergunta para nós que estamos lendo, assistindo, ouvindo essa aula: se isso acontecesse hoje, se Deus olhasse para a nossa cidade, Macaé, procurando alguém com caráter correto no meio dos grupos El Shaddai, no meio dos adolescentes, no meio da nossa igreja, Ele iria encontrar alguém que fosse íntegro, que tivesse o caráter de Cristo, que fosse correto? Essa pergunta é para nós pensarmos. E a partir da resposta que nós obtivermos, nós
estarmos a cada dia melhorando e moldando o nosso caráter à semelhança de Cristo. A lição ainda vai dizer que Deus requer, Deus pede, Deus exige que nós sejamos íntegros, porque mesmo uma pequena mentira, um pequeno erro pode endurecer o nosso coração e tornar a nossa consciência insensível ao pecado. A Bíblia nos ensina que é impossível servir a dois senhores ao mesmo tempo. Se tentarmos fazer isso, corremos o risco de nos dedicar a mais a um e desprezar o outro. Da mesma maneira, não tem como agradar a dois senhores, não tem como servir a Deus e agradar o mundo. O apóstolo Tiago também, atento a essa situação, lhe disse: qualquer um que tentar ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Isso porque, para ser amigo de Deus, é preciso cumprir suas ordenanças e seguir suas orientações. Você quer ser amigo de Deus? Você precisa ter o caráter moldado e transformado de acordo com o caráter de Cristo. Você quer ser amigo de Deus? Você precisa seguir as orientações que Deus nos dá através da sua palavra. Você quer ser amigo de Deus? Você precisa fazer o que Deus te pede para fazer. João capítulo 15, verso 12, Jesus fala assim para você, adolescente: vocês serão meus amigos se vocês fizerem o que eu vos mando. E o que Deus manda você fazer? O que Deus pede para você fazer? Está tudo registrado aqui em sua palavra, na Bíblia Sagrada. E você tem a Bíblia aí, você tem a revista, você tem as lições, você tem os seus pais para te ensinar, o seu líder para te instruir, né? Nós temos todo domingo lições bíblicas para nós estarmos aprendendo o que Deus pede de nós, né? Nós aprendemos no decorrer desse trimestre. O que Deus pede de nós? Deus pede de nós santidade, Deus pede de nós integridade, Deus pede de nós honestidade, Deus pede de nós o amor, que é a marca do cristão. Deus pede de nós um relacionamento cristão. Deus pede de nós uma vida no Espírito. Deus pede de nós que Jesus seja o nosso alvo. Deus pede de nós que nós tenhamos os frutos do Espírito na nossa vida. Deus pede de nós que nós busquemos os dons do Espírito. Deus pede de nós que nós conheçamos a sua palavra, conheçamos a sua palavra a ponto de fugir dos falsos mestres. Deus pede de nós que nós estudemos a sua palavra, estudemos a Bíblia, temos conhecimento teológico. Deus pede de nós que nós venhamos a perdoar o nosso irmão. E Deus pede de nós que nós tenhamos um caráter moldado de acordo com o caráter de Cristo. Para encerrar, para nós concluirmos, eu quero destacar alguns pontos, né, do Piltin, né, que nós recebemos. Todo adolescente tem acesso, é só eu coloco lá no grupo todo domingo, né, todo sábado eu coloco no grupo, e eu quero resumir a nossa aula, né? Concluir a nossa aula com algo interessante que está aqui no Caráter Cristão, lição 13. A infabilidade do caráter e a facilidade do discurso. Tá no grupo El Shaddai, eu postei ontem. E eu vou só destacar algumas partes. E você que está assistindo essa aula, depois olha lá no grupo El Shaddai que tem esse arquivo lá, então você lê o arquivo todinho, né? Tá falando bem assim. Certa vez Cristo estava ensinando, Jesus estava ensinando, reuniu um grupo de pessoas juntamente com seus discípulos para ouvir os seus ensinamentos. Então Jesus começa a denunciar o modo de vida que os fariseus estavam agindo. Jesus começa a denunciar como os fariseus faziam diante dos homens e diante de Deus. Isso aqui vai falar sobre caráter. Porque diante dos homens, os fariseus eram uma pessoa. Diante de Deus, os fariseus eram outra pessoa. E Jesus denuncia isso dizendo o seguinte no livro de Mateus capítulo 23, verso 2 até o 4. Eu vou ler só a primeira parte. Olha o que Jesus fala. Ensinando para todos os discípulos, para toda a multidão, inclusive para alguns fariseus que estavam ali ouvindo. Jesus diz o seguinte: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Aí Jesus fala assim:
observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem. Jesus está falando assim, olha, os escribas e os fariseus estão assentados na cadeira de Moisés, ou seja, na cadeira de quem ensinava, de quem instruía o povo de acordo com a lei. Aí Jesus fala assim, olha, o povo que estava ali ouvindo ele falar, observai e praticai tudo o que os fariseus e escribas disserem, ou seja, tudo o que eles falarem, vocês observam e pratiquem, mas não façam nada do que eles fazem. Não procedais em conformidade com as suas obras, ou seja, faça tudo o que ele disser, mas não faça nada que eles fizerem, porque eles falam o que não fazem. Eles dizem o que não praticam. Isso deve ter sido muito duro para os fariseus ouvirem. E o povo e os discípulos de Cristo que ouviram isso, entenderam isso. E essa lição de hoje, a conclusão deste primeiro trimestre de 2021, Jesus está passando a mesma observação para nós. Jesus está nos alertando sobre o perigo de falar muito bonito e o seu caráter não condizer com aquilo que você fala. Jesus está alertando quanto ao perigo de você se arrumar muito bem, colocar uma roupa de cristão, a Bíblia de cristão, e ir para a igreja como cristão e o seu caráter não condizer com a sua vida. Aí, o que Jesus está dizendo? Que apesar do discurso, das palavras que saíam da boca dos escribas e fariseus serem bíblicas, estarem corretas, estarem de acordo com a lei de Moisés, de acordo com aquilo que Deus deu, as palavras que saíam da boca deles estavam comprometidas pela maneira de viver. E isso é um alerta para nós hoje, né? 2021, lição 13. As palavras que eles falavam eram bíblicas, eram extraídas da palavra de Deus, estava correta, só que estava comprometido com a maneira que eles estavam vivendo. O que isso quer dizer? Que Deus não pode ser iludido pela palavra que sai da boca do homem. Deus não pode ser enganado pelo aquilo que a gente fala. Por quê? Porque Deus conhece o nosso caráter. Ele sabe quem nós somos quando ninguém está vendo. Portanto, adolescente, jovem, você que está assistindo, portanto, é necessário colocar em prática todo o conhecimento bíblico que você obter. Na escola bíblica, na leitura da sua lição, na leitura da sua Bíblia, na sua oração diária, nas instruções que você recebe dos seus pais, do seu líder, do seu pastor na igreja, é necessário que você coloque em prática todo o conhecimento que você obter, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado no caráter e na sua vida. E isso só acontece na vida daqueles que realmente querem melhorar todos os dias até alcançar o caráter de Cristo no seu viver. Até demonstrar para o mundo, para as pessoas que estão à sua volta, que você realmente é cristão, que a sua vida mostra Cristo, que as pessoas possam olhar para você e ver Cristo e saber que o seu caráter está sendo moldado de acordo com o caráter de Cristo. Então, entenda isso, né? Não adianta você falar bonito, se vestir bonito, se arrumar bonito e ir para a igreja se o seu caráter não reflete que você realmente é um adolescente cristão. Essa lição veio nos despertar em relação a isso. E diz o seguinte na revista do adolescente: desenvolver o caráter de um seguidor de Cristo não é algo imediato. Não é de hoje para amanhã que você desenvolve um caráter de um cristão e você se torna parecido com Cristo. Isso é passo a passo e isso leva tempo. Mas à medida que você aumenta a sua intimidade com Cristo, esforçando-se para seguir os seus ensinamentos, o seu caráter vai se assemelhar ao dele. Então, aí está o ponto-chave, a dica-chave para você que quer ter o seu caráter adolescente, El Shaddai. Você que quer ter a sua vida moldado de acordo com a palavra
e você quer realmente ser chamado de cristão. Isso não é de um dia para o outro, isso leva tempo, mas à medida que você aumenta a sua intimidade com Jesus, e como é que você aumenta a sua intimidade com Jesus? Orando, lendo a Bíblia, frequentando a igreja, jejuando, consagrando a sua vida. Assim você vai fazer o quê? Você vai aumentar a sua intimidade com Cristo. E quanto mais você aumenta a sua intimidade com Cristo, mais você aprende a palavra, mais você vai para a igreja estudar a palavra, mais em casa você abre a sua Bíblia para ler a palavra, você abre a sua revista para acompanhar a palavra, você ouve os vídeos, assiste os vídeos e aprende a palavra. E quando esses ensinamentos, tudo isso que você está aprendendo, você se esforça para praticar, você se esforça para seguir, o seu caráter vai se assemelhar ao caráter de Cristo e você vai realmente parecer com um pequeno Cristo, com um cristão. Que Deus abençoe a sua vida, El Shaddai. Que Deus abençoe cada adolescente que vai estar assistindo esse vídeo nesta manhã de domingo. E o que eu peço a você nesta manhã é que você chame o seu pai, a sua mãe para estar assistindo com você, pega a sua Bíblia para você acompanhar as referências que nós passamos, vá lá no grupo El Shaddai e pega lá o plano de incentivo à leitura que eu coloquei lá, esse resumo que eu falei sobre o caráter e o discurso, né? Tá lá, só dá uma lida lá, junto ao seu pai, sua mãe, o irmão seu que está em casa, e todos juntos nessa manhã vamos aprender a palavra. E depois que você aprender, depois que você aprender a lição desta manhã, procura colocar em prática na sua vida, porque só assim o seu caráter vai ser moldado de acordo com o caráter de Cristo. Compartilhe essa aula, né? Passe para um outro adolescente amigo seu, passe para um colega seu, já que a gente não pode ter aula presencial. Depois que você assistir essa aula, passe essa aula para mais alguém, para que mais alguém venha aprender a ser edificado de acordo com o caráter cristão. E outra coisa que eu vou pedir a você nesta manhã, né, já que nós não podemos estar reunindo nossa sala, interceda, né? Ore, porque tem muitas pessoas precisando da nossa oração, né? Eu vou encerrar essa aula pedindo isso. Grupo El Shaddai. Muitas pessoas estão enfermas, muitas pessoas estão doentes, muitas pessoas precisam da sua oração. Então, ao final dessa aula, dedique aí seus 10 minutos, 15 minutos e interceda, né, por irmãos da nossa igreja, por amigos seus, vizinhos seus, pelo Parque Aeroporto, pela cidade de Macaé, que muitas pessoas estão enfermas, doentes, internadas, hospitalizadas, entubadas e precisa da intercessão da igreja em favor delas. Na sexta-feira, não sei se você adolescente assistiu, mas é bom que você assista. Toda sexta-feira tem culto de ensinamento. E o pastor Rosário estava falando na última sexta-feira sobre nós sermos intercessores. Coloque-se entre alguém e Deus e peça por essa vida. Não sei se você sabe, mas alguns irmãos da nossa igreja, a congregação do Parque Aeroporto, estão doentes, estão em casa, isolados, infectados por este vírus. E muitos estão pedindo oração e precisam de oração. Talvez você não saiba o nome de todos eles, mas na sua oração, ore pela congregação do Parque Aeroporto, ore pelo nosso pastor, ore pelos líderes de adolescentes, ore pelos demais irmãos, pelos demais adolescentes, ore pelos aqueles que estão hospitalizados, internados, aqueles que estão em casa, isolados, cometidos de enfermidade, porque a Bíblia fala que a oração de um justo pode muito em seu efeito. E você aprendeu nesta manhã que você pode ser correto, pode ser justo e ter o seu caráter mudado de acordo com o caráter cristão. Então, o que Cristo faria no seu lugar? Cristo ia orar pelas pessoas que estão necessitadas e precisando. O que Cristo mais faria no seu lugar? Cristo ia compartilhar a palavra de Deus. E isso você pode fazer. Então, eu me despeço nessa manhã. E mais uma vez eu venho alertar você que qualquer dúvida que você tiver, qualquer pergunta que você quiser fazer dentro dessa lição, pode colocar no grupo El Shaddai ou pode mandar direto para mim se tiver vergonha de perguntar lá, que eu vou estar respondendo. Que Deus em Cristo te abençoe e que tenha um domingo abençoado, você, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Amém.